33 fala: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente precisa dar um passo, que é buscar. A gente precisa buscar esse reino de Deus e a sua justiça. É um passo que a gente tem que dar. Todo aquele que quer receber o Senhor como Salvador, todo aquele que quer entregar sua vida, pois Jesus nos faz esse convite, né? E estamos diante de uma geração, de uma, né, nação, onde as pessoas precisam todo momento tomar decisões na sua vida. Vivemos assim todos os dias, ao acordar até ao dormir. Precisamos tomar uma decisão. O que queremos fazer, o que queremos buscar. Então, o primeiro passo para que a gente, né, viva uma vida diante de Deus é buscar o seu reino, né? Porque o reino que Jesus nos fala aqui não é o reino terreno, né? É um reino eterno, é um reino espiritual, é um reino onde você vai herdar a vida eterna. Jesus te convida para isso, para que você busque o seu reino e a sua justiça. Então, não é simplesmente, quando ele fala isso, não é a gente simplesmente ter a noção que Deus é maior que todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar é você obedecer a Ele. É você colocar Ele em sua vida de frente em todas as coisas. Porque, como aqui falou, Ele sabe tudo que você precisa. Mas o obedecer a Ele, a sua justiça, buscar o seu reino e a sua justiça. Então, nós sabemos que todos os reinos têm um rei com suas, né, determinações ali, suas idolatrias, para que você possa seguir aquela doutrina que eles colocam. Você tem que obedecer. Nós vivemos em uma nação onde há leis, e nós precisamos obedecer essa lei. E para que a gente viva o reino de Deus, a gente precisa buscar obedecer essas leis. Porque Jesus nos convida para isso, Ele quer te dar vida. Ele quer te salvar. Mas o reino dele, Ele fala isso, né? Para os fariseus, quando vão interrogar: o meu reino não é daqui, o meu reino não é nesta terra, não é onde o ladrão pode roubar, onde os tesouros que você conquistava vão se acabar, vão se destruir. O meu reino é o lugar totalmente diferente do que vocês pensam, é totalmente diferente do que vocês imaginam. Então vocês precisam buscar esse reino, é conhecer a verdade, que ela vos libertará. É o que Pilatos perguntava: o que é a verdade? Isso ele ficou na sua mente, atormentado com aquilo. O que é a verdade? Muitas pessoas não sabem o que é a verdade, não conhecem a verdade, que é Jesus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos buscar o seu reino e a sua justiça, praticar a verdade, praticar e obedecer tudo aquilo que Jesus nos ordena, servir ao Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa dedicação, porque precisamos ser fiéis a Cristo e entregar nossa vida a Ele, para que a gente possa estar vivendo esse Deus, esse reino de Deus, e que a gente possa dizer que a gente coloca em primeiro lugar. Porque quando a gente entende que Deus é maior que todas as coisas, mas isso não quer dizer que você está colocando em primeiro lugar. Porque aqui ele fala de nossas necessidades. E muitas das vezes, quando a gente coloca nossas necessidades, como estamos vivendo hoje numa pandemia, será que esse momento te aproximou de Deus? Ou será que esse momento te afastou de Deus? Em questão de você se preocupar com aquilo que você vai fazer amanhã, com a providência que você vai ter em sua casa, na sua vida, em sua família. Como que está sendo o seu relacionamento com Deus nessa pandemia? E antes dessa pandemia, e após essa pandemia? Porque vivemos a todo tempo situações na nossa vida que nos levam a passar por problemas e tribulações. E esse momento que a gente precisa entender que confiar em Deus, descansar em Deus e colocar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino e sua justiça. Porque quando a gente não entende isso, quando a gente está numa necessidade da nossa carne, a gente vai se entregar, porque a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Então a gente, quando coloca Deus em primeiro lugar, a gente diz não ao pecado, a gente diz não às coisas erradas, a gente diz não para quando alguém chega para a gente e nos convida a fazer algo que não agrada a Deus, para quando um patrão nosso, aquele que está trabalhando, te pede para fazer algo errado, aquele amigo de trabalho pede para você fazer alguma coisa errada para se dar bem, um amigo de escola, ou algo que o mundo te oferece, você vai dizer não, porque você tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Você entende que Deus é em primeiro lugar, a justiça de Deus é em primeiro lugar em sua vida. Você vai buscar cada dia se aperfeiçoar em Deus. Você vai cada dia entender que não importa o que você está passando aqui,
nessa terra, porque tudo passará e a palavra de Deus permanecerá e a promessa dele é fiel para se cumprir em minha vida, em sua vida. E quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E quando você descansa em Deus, sabendo que independente do que está acontecendo, a situação de aflição em sua vida, Jesus ele vai suprir, porque Jesus ele vem com providência em nossas vidas para nos confortar e nos dar a paz, uma paz que o mundo não entende, uma paz que o mundo, as pessoas que buscam esses prazeres aqui, como foi lido no início, buscando os prazeres no mundo, a riqueza do mundo, não vão entender, porque quando isso vai embora, a pessoa vai se entristecer, a pessoa vai querer abandonar a Cristo, a pessoa vai querer abandonar a sua fé em Cristo. Mas quando a gente entende que Deus é em primeiro lugar em nossa vida, e devemos buscar a justiça, nos santificar cada dia, buscar o seu reino e viver em prol da sua vontade, estaremos a cada dia tendo a certeza que o melhor lugar de onde a gente tem que estar é na casa de Deus, adorando e glorificando o seu nome. E aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, aqueles que só ouvem falar e ainda não vivem dentro dessa graça de Cristo, dentro desse evangelho, vão entender e vão parar e vão prestar atenção ao porquê, né? O porquê que às vezes acontecem tantas coisas ruins, né? Mas a gente vê o povo de Deus feliz, porque Deus ele sustenta, ele vem nos confortar, porque sabemos que o nosso refúgio e fortaleza, como a irmã falou, está no Senhor. Então o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente precisa buscar a Deus, buscar a sua justiça. E a justiça de Deus é necessário a gente entender que é obedecê-lo, obedecer seus mandamentos e seguir seus princípios, para que a gente possa viver a glória desse reino dele, esse reino eterno, espiritual, para onde iremos depois dessa terra. Porque como aqui falou, enquanto a gente começa a querer juntar tesouros nessa terra, porque fala, se nossos olhos for mal, todo o corpo será mal. Se o seu olho cobiçar aquilo que não é bom, se o seu olho cobiçar aquilo que desagrada a Deus, se você não entender que você precisa dizer não ao pecado, dizer não à sua carne, e buscar a Deus a todo tempo, a todo momento, em oração, na palavra, que é a verdade, né? Você vai sempre cair nas armadilhas, você sempre vai estar, né, vivendo aquilo que sua carne quer, porque nós temos necessidade aqui nessa terra. Nós estamos aqui na terra, nós precisamos se alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos de tantas coisas. E muitas das vezes, quando a gente não encontra Jesus, quando a gente não entende que Ele é a nossa provisão de todas as coisas, ficamos perdidos em nossa própria inteligência, que nós achamos que sabemos de tudo, e começamos a fazer todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Começamos a viver uma corrida maluca para conquistar coisas, para resolver problemas que não conseguimos sem a palavra de Deus, sem Deus em nossas vidas. E assim a gente vai caindo a cada dia no precipício, na destruição, porque é isso que o inimigo quer, nos cegar, para que a gente não reconheça o Jesus Cristo, não reconheça o sangue derramado na cruz. E que a gente sempre coloque Deus ali nos momentos que a gente quer. Quando a gente precisar de Deus, a gente vem e chama a Deus e ora a Deus. Mas quando a gente precisa entender, quando a gente precisa entregar nossa vida em obediência, quando a gente precisa dizer não à carne, né? Como ele fala, que ele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. A gente não quer colocar Deus em primeiro lugar, a gente não quer colocar Deus no centro da nossa vida, a gente não quer seguir esse Cristo, a gente não quer seguir essa justiça, a gente não quer viver dentro desse reino, porque os padrões que Jesus pede para cada um de nós, os padrões que Deus quer que cada um de nós sigamos dentro desse reino, são coisas que não agradam a nossa carne, porque nós não queremos viver, né? Nós queremos estar sempre relutando, né? A gente está sempre buscando aquilo que agrada a nossa carne, são prazeres do mundo, e a gente se esquece que Deus tem o melhor para nossas vidas, e não é o melhor aqui nessa terra não, porque ele fala, meu reino não é daqui, né? O melhor que Deus tem para cada um de nós é a vida eterna, que Ele prometeu para cada um de nós. Então, se você crer e receber o Senhor como Salvador em sua vida, se você entregar seu caminho ao Senhor, se você entregar a sua vida, Ele fará morada em você, Ele fará morada em sua casa, em sua família,
Ele jamais deixará desamparado um justo. É o que ele fala, jamais ouvi um justo desamparado e mendigar um pão. Jamais. Então confia no Senhor. Não busque em lugares, em pessoas que não podem resolver seu problema. Dedique sua vida em Deus, porque buscar a Deus e sua justiça em primeiro lugar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar para vencer a carnalidade nossa, se esforçar para viver dentro dos padrões de Cristo, porque precisamos entender isso, que reconhecer Deus em primeiro lugar em nossas vidas é matar o nosso eu todos os dias pegar nossa cruz e seguir a Cristo, porque enquanto a gente continuar, com os olhos fechados para Deus, com nossos corações fechados para Deus, e a gente esperar a mudança aqui neste mundo, a gente esperar a mudança em um governo, a gente esperar a mudança em alguma pessoa que te promete alguma coisa, nunca você verá, nunca você chegará, porque a palavra de Deus nos fala que todas as coisas aqui acontecerão, e as profecias de Deus estão se cumprindo. Todas as coisas, a palavra de Deus fala que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Então a palavra de Deus diz que só quando Jesus voltar, que será tudo transformado, tudo regenerado, não haverá mais morte, nem dor, mais sofrimento. Mas enquanto estivermos nesse mundo, viveremos aflições, e esse é o nosso esforço que a gente precisa ter. A gente precisa se esforçar para vencer, como Jesus fala, no mundo teremos aflições, mas eu venci o mundo. Jesus, ele venceu. E por que ele venceu? Será que ele venceu porque ele veio ao mundo, ele era Deus? Será que como você vai vencer o mundo? O que é vencer essas aflições em Cristo? Quando ele quis dizer isso? É você se inclinar para Deus. É como ele fala aqui, é você buscar Deus em primeiro lugar. Quando Jesus ele foi levado ao deserto, a palavra de Deus fala que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e provado ali. Ele venceu usando a palavra. Ele não venceu com as suas próprias forças. Ele foi ali tentado nas suas necessidades, porque ele sentiu fome. Ele ali mostrou as riquezas do mundo para que ele entregasse e o adorasse ao inimigo. Então, olha só, irmão, a gente é levado pelas nossas necessidades ao erro. Quando você não entende que Deus é em primeiro lugar na sua vida, o inimigo vem com as suas necessidades para te afastar de Deus. Porque quando a gente se vê em momentos difíceis, a gente se vê em momentos que às vezes não parece que vai dar nada certo, é onde a gente se entrega a nossas fraquezas. Porque a gente não confia em Deus, a gente não descansa em Deus. Aí ele fala que não fiquem ansiosos por coisa alguma. Por que se preocupas? Por que ficas ansioso? Por que está com a alma batida? Por que não descansa em Deus? Por que você não procura buscar o reino de Deus e obedecê-lo, mas está preocupado com aquilo que aflige seu coração? Então precisamos se esforçar, É o que Josué ele fala lá no capítulo 24, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa servir ao Senhor. Você precisa tomar uma decisão em sua vida, de servir a Deus e dedicar cada dia para viver dentro do seu reino, em obediência, na presença de Deus e fazendo a sua vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus é que você entregue sua vida a Ele, o reconheça como Salvador e viva em prol da sua vontade. Porque se você fizer isso, se você entregar sua vida a Deus e você entregar seu caminho ao Senhor, Ele te entregará um lugar nesse reino. Você herdará um lugar nesse reino, que é a vida eterna, para todo aquele que crê e recebeu o Senhor como Salvador. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais um dia em tua casa, na casa do teu servo, Senhor. Entrego nossas vidas em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, em cada dia, Senhor, vindo, Senhor, de encontro nos nossos corações, Senhor. Pois a tua palavra fala que o Senhor nos atrai, Senhor. Precisamos estar atentos para isso, Senhor. Para entender, Senhor, o teu chamado, Senhor, e saber que o Senhor todos os dias está nos dando oportunidade, Senhor, de entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que precisamos, Senhor, reconhecer o Senhor como Salvador. Colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas é obedecer a Ti, Senhor. É dizer não ao pecado, dizer não, Senhor, às coisas da carne, Senhor. Dizer não, Senhor, às nossas necessidades, que às vezes
quer nos fazer se afastar de Ti, Senhor, porque nos vemos em situações que muitas das vezes parece que não tem solução, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que a única, Senhor, certeza que precisamos ter é da salvação, Deus. Porque mesmo, Senhor, se passarmos, Senhor, momentos difíceis até o final dessa vida, pois o Senhor nos fala que devemos perseverar, Senhor, até o final, Senhor. É lutar e se esforçar até o fim, Deus, para herdar a coroa da vida, Senhor. Então, Senhor, nos faça entender, Senhor, e aceitar, Senhor, a nossa caminhada. Entender que o Seu sangue derramado naquela cruz não foi em vão, Senhor. E sim, Senhor, precisamos nos esforçar, Senhor, para entregar a cada dia, Senhor, em obediência a nossa vida, Senhor. Precisamos matar cada dia o nosso eu, nossa carne, Senhor, e entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque sabemos, Senhor, que sem o Senhor em nossas vidas nada somos, Senhor. Nada podemos fazer, Senhor. Então, Senhor, abre o coração de cada um, Senhor, abre os ouvidos, Senhor, que cada um possa estar entendendo a mensagem de Deus em sua vida, Senhor. Porque, Senhor, há muitas pessoas, Senhor, cegas espiritualmente, não querem, Senhor, viver, Senhor, em prol da Tua vontade, entregar vidas a Ti, Senhor. Mas que o Senhor possa estar cada dia, Senhor, dando essa oportunidade. Porque sabemos que o Senhor, todos os dias, Senhor, está à espera de cada um de nós, Senhor. Então, aquele, Senhor, que ouviu da mensagem, Senhor, possa refletir em sua vida, Senhor. Possa refletir, Senhor, que precisamos, Senhor, entregar nossa vida a Ti, Deus. Porque se entregarmos a nossa vida para o Senhor, estaremos, Senhor, herdeiros, Senhor, seremos herdeiros, Senhor, da mansão celeste, Senhor, que é o reino eterno, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.